Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom dia para todos vocês. Que bom estarmos juntos para mais esse momento do estudo da lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever, se você não é inscrito ainda. Deixa também o seu like, ele é importante para nós. E também ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, todas as vezes que nós tivermos um novo material, um novo vídeo, você vai ser então informado, comunicado, tá bem? Estamos numa lição muito especial, número 11, né? Conflito iminente, ou seja, um conflito que está próximo. Esse conflito tem a ver com o auge do grande conflito entre o bem e o mal, descrito em Apocalipse, capítulo 13. Aliás, esse capítulo 13 de Apocalipse é um capítulo todo especial. Ele fala de dois poderes que se levantam, um do mar e um da terra, e esses dois poderes se unirão contra Deus e seu povo. Esse é o teor de Apocalipse, capítulo 13. Nós já estudamos aqui na terça e na quarta a primeira besta que se levanta do mar. Nós identificamos esse poder como sendo o papado, Roma papal, e hoje, quinta-feira, dia 13 de junho, nós vamos estudar sobre a besta que sobe da terra. Então, em Apocalipse, você tem duas bestas. Esta expressão besta ou animal na profecia significa reino ou poder, e eles se levantam contra Deus e contra seu povo. E hoje nós vamos estudar então sobre esta besta que surge da terra. Os versículos 11 a 18 compreende toda a descrição, mas eu queria pensar com você alguns detalhes especiais a respeito desse poder. Essa primeira besta que nós estudamos nos últimos 2 dias, ela surge do mar. E de acordo com Apocalipse 17:15, mar em profecia significam povos, nações, multidões e línguas. Mas a segunda besta surge da terra. Isso representa, então, uma área escassamente povoada. Essa segunda besta ela deve surgir perto do fim do período em que a primeira besta exercia sua autoridade. E como nós vimos, a ferida mortal da primeira besta aconteceu em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Quem é que em 1798 estava ganhando destaque internacional? Os Estados Unidos da América do Norte. E esta nação se encaixa perfeitamente na descrição do Apocalipse. Olha que interessante. O papado teve sua ferida mortal em 1798. Em 1776, o país declarou a sua independência, os Estados Unidos. Em 1789, ele adotou uma constituição. E no século XIX, foi reconhecido como uma potência mundial. Então, esta segunda besta que surge da Terra, vários estudiosos acreditam ser os Estados Unidos da América do Norte. Lembra que a colonização começou lá em 1620, ainda dentro do período de domínio papal, e esses pais peregrinos que chegaram ali em Plymouth, no estado de Massachusetts, que veio ser a primeira colônia, né? Eram cristãos protestantes que estavam fugindo das perseguições papais da Europa. E tomaram lá primeiro o navio Speedwell, depois o Mayflower, até que eles chegaram em novembro de 1620, ali em Plymouth. E aí começou, então, a colonização das 13 colônias, e que viria a ser, em 1776, o país independente, os Estados Unidos da América do Norte. Agora, o Apocalipse fala de uma mudança que aconteceria nessa besta. Em Apocalipse 13:11 é dito que esta besta possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O cordeiro no Apocalipse é Jesus. O dragão é Satanás. Então, há uma aparência religiosa. Parece com Cristo, mas logo falaria como Satanás, falaria como o dragão. O que significa essa mudança? Essa mudança é porque, a princípio, os Estados Unidos nasceram como uma nação protestante, separando a igreja do Estado.
Esses princípios foram lançados fundamentalmente por um homem chamado Roger Williams, que é tido como um grande herói norte-americano. E eu não sei se você sabe, mas a Sra. White dedica ali, eu acho que um capítulo ou dois no Grande Conflito para falar de Roger Williams. E seria bom que você lesse esse capítulo. Eu tenho aqui um vídeo no meu canal chamado Decreto Dominical, e você procura ele depois, porque eu estive lá em Plymouth e depois eu fui a India Point, lá em Providence, que é a capital de Rhode Island, para contar um pouco da história de Roger Williams. Esse Roger Williams, ele veio também da Europa e depois ele, ali em Plymouth, ele não aceitava que aquela colônia que estava pregando a separação da igreja, do Estado e a liberdade religiosa, começasse a obrigar todo mundo a seguir todas as diretrizes que a colônia queria. Então ele é expulso dali, salvo milagrosamente por Deus, né, preservado por Deus, e depois salvos por uma tribo indígena. É por isso que você tem um parque ali em Providence chamado India Point, que é o exato local onde os índios encontraram Roger Williams e assim sua vida foi salva. Ele caiu na graça desses índios e ali em Providence, esse nome significa providência, e daí vem a ideia de que Deus providencialmente salvou sua vida e permitiu que ali se organizasse uma segunda colônia de pais peregrinos, aonde de fato houvesse liberdade civil e religiosa. E vários da colônia de Plymouth mudaram-se para a colônia de Providence, que é a capital do menor estado da federação norte-americana, o estado de Rhode Island. Então, ali foram lançadas as bases. Roger Williams e outros lançaram as bases daquilo que viria a ser a Constituição dos Estados Unidos, que já no seu primeiro parágrafo prega sobre a liberdade civil e religiosa. Esses dois chifres desse animal, desta besta que sobe da terra, justamente representam isso, liberdade civil e religiosa. Mas agora haverá uma mudança nesse país que prega tanta liberdade e defende a separação da igreja do Estado. E o verso 12 fala dessa mudança. Apocalipse 13, 12 diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Agora os Estados Unidos levará o mundo a adorar o papado, a primeira besta. Como que isso será feito? Isso será feito quando esta nação que desejar impor que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta, reconhecendo a autoridade espiritual e secular do papado. Então, a união entre a igreja e o Estado, mais uma vez, exigirá que todos adorem a besta, adorem essa imagem. Então, essa nação gentil e semelhante a um cordeiro, finalmente falará como um dragão. Abandonará seus princípios de liberdade religiosa, obrigando as pessoas a adorar a besta. Como? Através da santificação do domingo. Então, o domingo é uma criação do papado. O domingo é filho do papado. E como o papado foi quem muda o dia de guarda, agora os Estados Unidos lançará o decreto dominical. Bom, isso não é novidade, porque já tentaram fazer isso desde o século passado. Por volta de 1950, houve uma tentativa de... Antes disso, né? Ainda no século XIX, na década de 1880, houve tentativas ali de se colocar uma lei dominical nacional. E ali teve expoentes, né, do adventismo. Eu acho que foi Wagner, né, que se levantou como um grande defensor da liberdade religiosa, e finalmente a lei não foi aprovada no Congresso. Em 1950, começaram de novo tratativas, essa relação dos Estados Unidos com o papado, no estabelecimento de embaixadores. Houve uma tentativa, houve tumulto novamente, não deu certo,
mas foi na década de 80, com Ronald Reagan, que finalmente começou as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Casa Branca, a troca de embaixadores, etc. Então, na década de 80, foi dado um grande passo nessa união diplomática que vai conduzir, finalmente, os Estados Unidos a adorar a primeira besta na defesa de um dia criado pelo papado. Esse é o cenário para o qual nós caminhamos. E quando você olha hoje para as religiões mundiais e percebe que todas elas aceitam domingo com normalidade, como se fosse uma verdade bíblica inquestionável, a gente percebe que estamos a passos largos desta união ecumênica e dos eventos finais. Os eventos finais, como diz Ellen G. White, eles serão rápidos. Eles vão acontecer rapidamente e nós precisamos nos preparar para isso. A grande questão é, nós estamos gastando muito tempo, às vezes, com temas periféricos, enquanto os temas que, de fato, deveríamos estar nos aprofundando, nós estamos ignorando completamente. Então, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus agora. Entendeu? Nos voltar para os temas atuais e nos preparar para aquilo que diante de nós está. Essa é a grande questão. Então, estejamos atentos. O ecumenismo é profético e vai acontecer. E os Estados Unidos, essa nação protestante, a maior protestante do mundo, vai dar as mãos ao catolicismo, que darão as mãos ao espiritismo, e a tríplice união do mal de Apocalipse 13 estará formada. De que lado você vai ficar nesse grande conflito? É por isso que a lição está falando essa semana. Conflito iminente. O conflito se aproxima e não é tempo de nós brincarmos de religião. É tempo de nós levarmos a sério o estudo da palavra. É tempo de nós nos voltarmos para as profecias e para a escatologia e entender o que está acontecendo exatamente nesse momento, no movimento que está havendo das religiões, porque Deus está para fazer algo grandioso, porque o diabo também se prepara para grandiosas ações, mas Deus está também se preparando para algo grandioso. Bom, é um tema tão abrangente, mas eu quero ficar dentro da lição, de hoje. A Igreja Adventista não é a única no mundo a enxergar dessa maneira e a ver os Estados Unidos como sendo essa segunda besta, que finalmente apoiará o papado, e quando isso acontecer, o decreto dominical será lançado, e esse decreto dominical vai ser o divisor de águas. Então, as pessoas serão divididas entre aqueles que amam ao Senhor e guardam seus mandamentos, e aqueles que se submetem à besta e aceitam o seu falso dia de adoração. Eu e você teremos que escolher de que lado ficar. Ora comigo. Nosso Pai, diante das revelações da Tua palavra, nos ajude a ficarmos do Teu lado, a tomarmos as decisões corretas e a fazer a Tua vontade. Nos abençoa nessa quinta-feira e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, por esses momentos. Deixa eu fazer um pedido a você. Além de dar o seu like na nossa live, dá o seu like aí. Temos mais de 200 pessoas e 113 likes. Deixa o seu like aí. Pegue depois o link dessa live e manda para os alunos também da sua classe da Escola Sabatina, da classe da Escola Dominical, aonde quer que você esteja, que você frequente, partilhe esse vídeo também. A partir do último sábado desse mês, até o primeiro sábado do mês de julho, eu estarei na Igreja Adventista Central do Porto, em Portugal. Então, você que mora no Porto ou nas regiões do Porto, você é o meu convidado para essa semana especial, onde vamos estudar temas escatológicos, de 29 de junho a 6 de julho. 29 de junho a 6 de julho, na Igreja Central do Porto. Eu estarei lá, em Portugal. E se você conhece alguém no Porto, tem amigos no Porto, peça a eles para acessar o site eventosfinais.pt, de Portugal, PT, e ali ele pode fazer a inscrição para participar do evento presencial, tá bem? Também será transmitido no meu canal, também no canal da Hope Channel Portugal, e nós vamos juntos no estudo da palavra.
Que Deus dê a você um dia muito especial. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo.